Eu sou Conceição Matos, ativista social no campo dos direitos humanos e griot aprendiz. De formação, sou professora aposentada, mas atuando ainda como musicoterapeuta comunitária, com foco na implementação das políticas públicas, principalmente no âmbito do direito à diversidade cultural e religiosa. Este é um sino, um símbolo sagrado para mim. E com ele quero pedir a bênção aos mais velhos, com os quais eu aprendi que a sociedade que a gente quer depende do que a gente quer ser. Essa caminhada me motivou a cursar a especialização em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Nessa época, ficou muito forte para mim que o sentimento de pertencimento cultural precisa conhecer a história de nossos antepassados. Considero que o pertencimento afro-brasileiro, como um processo que orienta a identidade cultural das pessoas, inclui a ciência histórica, mas também a história de tradição oral construída sobre os valores tradicionais africanos no Brasil. Para nos nortear, alguns estudiosos da Lei 10.639, de 2003, organizaram em 10 categorias os valores africanos tradicionais preservados no Brasil. São fundamentais para vivermos em equilíbrio a energia vital, a religiosidade, a musicalidade, a ludicidade, o cooperativismo. Precisamos também de práticas comunitárias que valorizam a oralidade, a secularidade, a ancestralidade e a memória. Na verdade, estes valores são universais e necessários para o bem-estar de todos, independente do pertencimento étnico ou cultural. Como diz Leonardo Boff, cada cultura tem um jeito de viver a solidariedade, de festejar, de integrar trabalho e lazer, de articular os grandes sonhos com a realidade histórica. E ele ainda acrescenta, dizendo que nenhuma cultura expressa a totalidade do potencial de realização humana, por isso as culturas são complementares. Com o mestrado, investiguei algumas possibilidades de fortalecimento desses valores tradicionais para a promoção em saúde. E descobri que a resiliência, ou melhor dizendo, a afro-resiliência, é uma construção que precisa do compromisso de todos os setores da sociedade e que todos ganham quando é possível o diálogo entre os saberes científicos e os saberes tradicionais. Com as rodas de troca de saberes e fazeres promovidas com o projeto Os Filhos da Terra de Rio Pardo, Grande do Sul, convidamos você para revisitar conosco os valores afro-brasileiros preservados nessa região. Em 12 vídeos, nossos convidados estarão revisitando a memória de seus antepassados e contribuindo para a legitimidade dos saberes e fazeres africanos presentes na terra de Rio Pardo, Grande do Sul. Por tudo isso, somos gratos e gratas pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, que tornou realidade esse projeto. Nós vamos encontrar nesse grupo de visionários a professora Marisa de Alvorada. E Alvorada se apresenta como um grande celeiro de mestres e mestras griots. E ali então nós temos a doutora Marisa, que faz essa pesquisa histórica e que vai trazer na sua narrativa uma personagem que sai de Rio Pardo e ganha os caminhos, isso num período ainda escravocrata, ela ganha os caminhos de Porto Alegre, passa por vários lugares desse estado, e essa narrativa quem nos traz é a doutora Marisa de Alvorada. Olá,
pessoal, sou a professora Marisa Laureano, doutora em Educação, especialista em História do Brasil Colônia, com ênfase no processo de escravização de africanos. Estou aqui para apresentar um pouco da minha pesquisa, que visa mostrar a trajetória de vida de uma africana que saiu da África, foi lá capturada, passou por todos os processos de escravização daquela época, desde a captura, transporte no navio negreiro, chegada ao porto do Rio de Janeiro, que era o destino principal de quase todos os navios que chegavam da África, e de lá, do porto do Rio de Janeiro, ela vai ser encaminhada para Rio Pardo. Em Rio Pardo, ela é comprada e passa a viver, trabalhar ali dentro do processo de escravidão. Esse material que me permitiu fazer essa pesquisa, ele foi encontrado no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, dentro dos inventários e testamentos da primeira vara de Rio Pardo. Hoje todo esse material que pertencia a Rio Pardo no período colonial, depois Império, ele hoje está arquivado no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. É uma fonte raríssima, porque a gente pode encontrar várias informações lá de vários aspectos. Mas eu tive a oportunidade de encontrar algo mais raro ainda, que foi o inventário e o testamento de uma africana que se tornou escrava em Rio Pardo, trabalhou ali dentro do processo de escravidão, tornou-se livre e viveu por muito tempo como uma mulher livre, como uma preta forra, como diziam na época. Eu estou falando de uma pessoa que se chamava Rosa Maria, assim ela foi batizada, provavelmente no seu caminho da África para o Brasil. Existia todo esse processo de batismo, de troca de nome, não era o nome original dela na África, mas ela recebeu esse nome, Rosa Maria. Enquanto escrava dentro de uma propriedade rural em Rio Pardo, ela conheceu Joaquim, outro escravo, se casou com ele. Joaquim era de descendência angolana, ela, Rosa Maria, era da costa da Guiné. Todas essas informações a gente pode tirar do material colhido no arquivo público. Sendo ela africana, ele africano, eles se casam e têm 2 filhos, o João e a Maria. Com o passar do tempo, ela dentro desse processo de escravidão, de alguma forma, e a gente vai encaminhando as informações possíveis dentro desse processo de pesquisa, porque nem tudo está escrito nos documentos que a gente encontra, mas a gente tem que fazer análise a partir do que vai acontecendo de fato na época e com recursos de outras informações que a gente vai coletando. Ela, casada com os 2 filhos, ela consegue a liberdade. Os filhos e o marido não, eles continuam escravizados, continuam pertencentes a senhores e futuramente a gente vai percebendo na documentação que há senhores diferentes. A Rosa livre, como ela conseguiu a liberdade, não fica claro na documentação, porque a gente não encontrou a carta de alforria dela, que seria um documento excelente de se pesquisar, mas a gente conseguiu observar que existia nesse momento, nessa região, 2 formas mais específicas de se conseguir essa liberdade. Uma, que ela conseguisse juntar dinheiro através de alguma atividade que ela fazia. Ela provavelmente era uma negra de ganho, como se dizia na época. Ela produzia doces, ela fazia alguma atividade extra que lhe permitia ganhar recursos para poder se comprar. Ou ela poderia ter dado crias ao senhor, que era uma outra maneira, principalmente no Rio Grande do Sul, de se conseguir a liberdade, porque o Rio Grande do Sul tinha uma economia, principalmente nesse início de subsistência, não existiam grandes fazendas, não existiam grandes plantéis de escravos. Existia na região de Rio Pardo a grande maioria de pequenos plantéis, e a escrava, tendo filhos, permitia aumento de um plantel para aquele senhor. Então algumas escravas conseguiam a sua liberdade por benevolência do senhor em função desse serviço prestado.
Não podemos afirmar que esse seja o caso da Rosa Maria. Eu aposto mais na lida que ela fazia fora do processo de escravidão e que lhe rendia algum dinheiro e que tenha comprado a sua liberdade. Uma vez com a liberdade em mãos, a Rosa Maria ela passa a viver na cidade, no centro urbano de Rio Pardo. E aí que vem a parte mais interessante da história dela. Ela é uma preta forra, ela se estabelece, trabalha, e provavelmente o trabalho dela, pelo material que ela deixa em inventário, envolvam venda de doces, porque ela tinha muitos tachos para essa produção, a costura, ela tinha muitos tecidos para essa produção, ela tinha um carro de boi, o que permitia ela alugar esse carro, ela mesma fazer transportes de mercadorias para terceiros. Tudo isso rendia dinheiro. A Rosa, com esse ganho que ela teve, que ela tinha nessas várias atividades que provavelmente ela realizava, ela vai morar numa casa na rua Santo Ângelo, uma casa de telha. E é importante esse destaque da casa de telha. Uma casa de telha, para a época, era uma coisa importante, século XVIII. Não existiam muitas moradias desse formato e quem as tinha, tinha alguma posse, tinha alguma condição. A Rosa, para comprar sua casa na rua Santo Ângelo, que hoje é a atual Rua Andrade Neves, uma das principais ruas de Rio Pardo, ela faz um empréstimo com o João de Faria. Esse empréstimo ela vai pagando aos poucos, acaba no final de sua vida ela ainda tem alguma parcelinha para pagar, mas ela compra a sua casa de telha. E como que uma preta forra consegue um empréstimo vultuoso para poder comprar uma casa de telhas na rua Santo Ângelo? E não é de qualquer pessoa que ela consegue esse empréstimo, ela consegue do João de Faria Rosa. O João de Faria Rosa, ele tem um histórico, daí a gente vai construindo e vai atrás das pessoas que participaram desse momento da vida dela. O João de Faria Rosa, ele consegue uma sesmaria doada pela própria Dona Maria, rainha de Portugal, a mãe de Dom João VI. Está lá assinado nos documentos. E essa sesmaria, que pertence a João de Faria Rosa, vai dar origem à cidade de Santa Cruz. Então não era para qualquer pessoa que ela pediu o empréstimo e não foi qualquer pessoa que deu a ela um empréstimo, em confiança de que ela seria uma boa pagadora. Então a Rosa passa a morar nessa casa de telha, se estabelece, trabalha, faz todas as atividades que ela se propõe a fazer. E para ajudar nessa lida, ela compra uma escrava, a Joana. E daí a gente vai passar por mil ideias, porque uma mulher que foi escravizada, libertou-se, agora escraviza outra. Na época, a mão de obra ela era a escrava. O ser humano escravizado era que dava conta do trabalho, da lida. Então, tu ter alguém para te ajudar no trabalho, nesse momento, era escravo. E a Rosa vai precisar dessa ajuda para constituir os bens que ela vai adquirindo ao longo da vida. E a Joana vai ter esse papel. E a Joana, ela compra de outro homem importante de Rio Pardo, João Brasil. Esse cara, essa pessoa, ele não vai ser um dono de um pequeno plantel, ele não vai ser um dono de uma pequena propriedade, ele é um grande estancieiro, ele tem muitos bens. Então, muitos escravos. E a Rosa compra a Joana também deixando um saldo devedor, ela não conseguiu pagar toda de uma vez. Então ela tinha créditos. Ela vai negociar com várias pessoas, ela vai ter negócios, empréstimos e pagamentos e um contato direto com o futuro Marquês de Alegrete. A pessoa que sai de Rio Pardo e vai fundar a cidade de Alegrete. Então, a rede de negociações com a qual a Rosa se estabelecia é extremamente importante, diferente de tudo que a gente possa imaginar para a época. Então, esses relatos que a gente pode tirar a partir de inventário e testamento dessa mulher são raríssimos para a gente compreender a formação dessa região a partir de uma mulher negra, livre, e que vai se estabelecer de uma forma que a gente não imagina que as mulheres consigam. Nessa época as mulheres não tinham voz, mas a Rosa ela vai se apresentar assim.
ela vai entregar o testamento dela de 3 páginas escrito para o seu testamenteiro. Daí leva a gente a imaginar, mas a gente não tem como estabelecer se ela de fato escreveu esse testamento ou se redigiu para outra pessoa fazer, mas ela entrega o testamento. Então a gente já tem aqui uma história fantástica. A freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo, ela vai ser constituída principalmente por pequenos produtores, açorianos, famílias açorianas que iam para a fronteira, mas acabaram parando e ficando em Rio Pardo. Vai ser constituída a freguesia a partir da segurança das fronteiras, uma vez que Rio Grande era a segurança principal, mas vai ser invadida por espanhóis. Rio Pardo se torna o principal polo de segurança, com seus presídios construídos, as suas fortalezas, presídio Jesus Maria José, que tem um com o mesmo nome em Rio Grande, depois vai ser um estabelecido em Rio Pardo para a segurança das fronteiras. Então a gente tem em Rio Pardo uma freguesia de expansão importantíssima para o período colonial do Rio Grande do Sul. E é nesse espaço que a Rosa se estabelece, trabalhando, negociando, vivendo ali, tendo influências com pessoas importantes. E a Rosa é importante para nós, importante para mim, porque eu pesquiso a família escravizada no Rio Grande do Sul colonial. Ela vai constituir a família dela. Mesmo que ela tenha se libertado e a família tenha ficado ainda escravizada, ela vai pensar muito nessa família, não tanto no marido. O Joaquim, o marido, o angolano, estabelecido em Rio Pardo também, ela deixa bem claro que ele não ajudou em nada para que ela constituísse o material que ela tem, casa, os bens que ela vai deixar, não ajudou em nada. Então Joaquim, ela deserda, no testamento dela, ela não pode deixar nada para o Joaquim, porque ele não fez parte dessa construção dela. Ela se separa dele, ele foi marido dela, não era mais. Ela deixa tudo para a filha Maria. O João, a gente não conseguiu identificar o que teria acontecido com o João. Ela deixa de falar dele em determinado momento. Então a gente não sabe se ele fugiu, se ele se libertou, o que teria acontecido ao João. Mas ela deixa tudo para Maria. Então a Maria, é da Maria que ela pensa, a Maria tem que se libertar. Então o que ela junta seria para a liberdade da Maria. Depois de pago todas as dívidas que ela ainda teve, deixou em inventário, o que restasse ficaria numa conta na Caixa Econômica para que a Maria pudesse comprar a sua liberdade. Os escravos, os livres, os pretos fogos, eles tinham contas na Caixa Econômica Federal e ali depositavam o seu ganho, pensando no seu futuro e muitas vezes pensando na sua liberdade, a liberdade dos filhos, que foi o caso da Rosa Maria, libertar a Maria com esse dinheiro que ela ia deixar depositado lá. A Rosa, em testamento também, e dentro das posses que ela tinha, ela vai, além da família, além de pensar na liberdade da Maria, ela vai pensar muito na questão religiosa. Daí entra bastante o que a gente pensa sobre o que seria a religião para ela naquele momento, né? Ela vem da África, provavelmente ela tinha toda uma cultura religiosa lá, mas ela chega ao Brasil, ela é batizada e ela passa a ser devota, como a maioria dos negros nesse momento, de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ela faz parte da Irmandade e provavelmente ela é uma pessoa ativa dentro da Irmandade, frequenta com a Irmandade, frequenta a igreja, tem relações com o padre da cidade e no seu testamento ela deixa um dinheiro para a Irmandade e vários pedidos religiosos para seu enterro. Missa de corpo presente, que o padre acompanhe o velório, acompanhe o enterro, que missas sejam rezadas na cidade do Rio de Janeiro, em nome dela, que ela seja enrolada no hábito de São Francisco para ser enterrada, e o mais importante, ela deixa um dinheiro para que ela seja enterrada dentro da igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo. Existia esse hábito
na época de se fazer enterros dentro das igrejas matrizes, mas eram de pessoas importantes, pessoas abastadas. E ao imaginar que a Rosa Maria pediu isso em testamento, a gente está pensando, a gente está dizendo que isso era possível. Ela não teria feito esse pedido em vão. Alguma coisa naquele momento dizia a ela que isso era uma possibilidade, de que ela fosse enterrada dentro da igreja matriz. Então, a história da Rosa Maria, ela nos traz muitos questionamentos e muitas informações que não cabe a gente conseguir colocar tudo aqui nesse momento, mas eu dei uma pincelada do que seria essa vida dela. E ela provavelmente tenha esse desejo de ser enterrado lá, porque ela se sentia pertencente a um grupo social dentro da cidade de Rio Pardo, e que ela queria se estabelecer de fato até no pós-mortem dela. Não sabemos se a Rosa foi enterrada dentro da igreja matriz, mas isso foi escrito no seu testamento como a sua última vontade. E a partir desse material, eu realizei a minha dissertação de mestrado, fazendo a biografia dela. Então, são muitas coisas para ser dita em pouco tempo, mas são coisas importantes, eu consegui fazer um resumo disso. A última vontade é o texto, é o título da minha dissertação, é o título do artigo que eu estou propondo aqui, nesse projeto maravilhoso dos Filhos da Terra de Rio Pardo, Grande do Sul. E espero que tenha criado uma fagulha de interesse para que a leitura do texto seja feita, de repente pegar e buscar atrás de mais informações, mas importantíssimo esse relato, importantíssimo a vida dessa mulher, dessa riopardense de coração. Fui guri de andar em pelo, pés no chão cortando frio, uma pena no cabelo, um mergulho lá no rio, mandalete de ir na venda, um trotão de pangaré, pega, pega, paga prenda, de comer fruta no pé. Por onde andaram os dias, quem sabe onde fui parar, me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar, me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar.